Trata agora a Lei 9.099, a partir do seu artigo 8º, daqueles que podem ou não ser partes. Mas a preocupação do artigo 8º não é apenas e tão somente definir quem pode ser parte no juizado, mas também afirmar aqueles que, em podendo ser partes, podem ser autores. Logo, a gente chega ao seguinte raciocínio e desenvolveremos ele aqui, que há pessoas que podem figurar no juizado como partes, mas não podem figurar como autores. Lá do outro, existem aqueles que não podem figurar nem como autor, nem como réu, mas o primeiro passo, vamos nós, é justamente, pode julgar? A definição dentro do artigo 8º, está aqui a inteireza, beleza? Do dispositivo legal. Mas antes, por favor, senhores, é necessário, nem que seja rapidamente, que a gente aqui dê um passo primeiro em termos de teoria. Por quê? Por que eu lancei essa lâmina antes da gente entrar no artigo 8º, falando de partes e seu conceito? Porque eu vejo muitos confundindo o conceito de partes com o conceito de legitimidade. E são conceitos distintos. E, consequentemente, devo eu, seja como pessoa destinada a concursos públicos ou na advocacia, ter esses conceitos muito bem definidos. Jogou de volta, por favor, está aqui. Não confundir, percebam, o conceito de partes com o conceito de legitimidade. São conceitos distintos. Inclusive o conceito de partes, que há de definir quem é autor, quem é réu, é abstrato. E quando a gente fala abstrato, partimos da seguinte premissa: para definir em determinada situação quem é autor, quem é réu, não me interessará a relação jurídico-material. Por isso que é um conceito abstrato derivado exclusivamente de circunstâncias processuais. Eu hei de afirmar que autor é aquele que, indo a um determinado órgão da atividade jurisdicional, apresenta uma solicitação de provimento de mérito positivo, buscando determinado direito dele ou até mesmo licitamente de terceiro nos casos de legitimação extraordinária. Entretanto, para que ele definido seja como parte, não me interessa a relação jurídico-material. Autor é tão somente aquele que, comparecendo em juízo, solicita um determinado provimento de mérito, e réu é aquele que, em razão dessa solicitação feita desde o início autor, é citado e, portanto, integrado ao processo para querendo resistir a essa pretensão. Portanto, a gente tem aqui, dentro dessa estratificação conceitual, a definição de autor e réu sem a verificação do direito material discutido na demanda. Esse é o conceito de partes, beleza? Agora, quando eu falo em legitimidade, eu vou pegar esse cidadão, por exemplo, autor, e verificarei se ele também é sujeito da relação jurídico-material. Da relação jurídico-material posta em discussão perante o Poder Judiciário. E se ele for sujeito da relação jurídico-material, esse autor é legitimado ordinário. Mas há circunstâncias em que ele pode, em juízo, estar buscando licitamente, por autorização legal, direito de outra pessoa. Aí ele é legitimado extraordinário. Mas se aquele que eu conceituei como autor não é sujeito da relação jurídico-material, nem tem autorização para, em seu nome, buscar direito de terceira pessoa, ele, apesar de ser autor, não é legítimo, sendo essa perspectiva também identificável no polo passivo, quando a gente identifica o cidadão réu. Então, aqui a gente sempre cria essa cisão. Entenderão por quê? Eu estou dizendo, fulano é parte pela prática de um ato do processo. Se ele é legitimado ou não é outra história.
Aí entra sim a análise, voltamos, dele, artigo 8º. Desta forma, o caput do artigo 8º, estou aqui nesse breve texto nosso, não discute legitimidade, mas apenas a situação de ser no juizado, Lei 9.099, claro, parte, criando aí uma situação de licitude ou não de determinado sujeito, seja ele legítimo ou não, pouco importa, buscar determinada pretensão. Então, o que nós temos aqui a definir no caput do artigo 8º é a lei dizendo: não me interessa se você é legítimo ou não para pretensão. Me interessa, e é essa abstração criada pela lei, que você, aqui nominado no caput do 8º, não poderá ser parte. Não poderá, portanto, figurar no processo, nos juizados especiais da Lei 9.099, nem como autor, nem como réu. Voltamos, observem. Não poderão ser partes no processo instituído por essa lei. Nos diz ali de forma escancarada o artigo 8º, esses que lá estão lançados e que aqui nós colocamos em perspectiva para os senhores. O incapaz. Vamos lá. Para que um determinado cidadão figure como autor ou réu, há uma exigência legal dele ter capacidade para a prática dos atos do processo e, portanto, ter capacidade nos termos da lei civil. E aí é uma coisa muito interessante, porque imaginemos que no curso da demanda, esse cidadão que era no início capaz, por um problema qualquer de vida pode acontecer, se torne incapaz. Isso vai gerar o efeito negativo em termos de continuidade dessa demanda, porque eu não permitiria, tá, que esse incapaz ali estivesse como parte no processo. Além dele, outros também. Vamos lá. O preso, eu também não permitirei. Pulei os dois que ali estão lançados. A massa falida, o insolvente civil, sendo a massa falida a pessoa jurídica, não é isso? Que ali está em estado falimentar, e o insolvente civil, um cidadão igual nós, que teve a sua decretação da insolvência em razão de ter mais dívida que patrimônio. Tamo junto, galera, beleza? Mas esses ali a gente também os exclui. Então, incapaz, preso, massa falida e também o insolvente civil. Mas eu chamo a atenção em destaque, vamos lá, para esses outros dois lançados no centro ali, que eu meio que deixei de lado, que são justamente quem? As pessoas jurídicas de direito público. Atenção, por favor. Na Lei 9.099 eu tenho essa vedação. Mas aí, indo diretamente à galera de concurso público. Se em determinada prova, onde eu tenho a cobrança dos juizados, juizado especial da Fazenda Pública ou juizado especial federal, claro, além da Lei 9.099, e em eventual enunciado de prova, eu simplesmente lanço que nos juizados especiais eu não admito como parte pessoas jurídicas de direito público, isso é uma assertiva errada. Porque nos juizados especiais federais eu admito pessoas jurídicas de direito público. Nos juizados especiais da Fazenda foram feitos para isso, pessoas jurídicas de direito público como partes, tá? Mas para a Lei 9.099, eu vedo como autor ou réu, voltamos, àqueles que são conceituados como pessoas jurídicas de direito público. E, senhores, também não permitirei empresas públicas, frisei, da União. Claro que nos juizados especiais juizados especiais federais, isso é outra história. Mas eu não admito
empresas públicas da União. Logo, eu admitiria, sim, na Lei 9.099, como parte. Empresas públicas dos municípios, dos estados, Distrito Federal. A limitação em termos de ser parte ou não, e a sua vedação é, voltamos, tão somente para as empresas públicas da União. Portanto, não podem ser parte, figurando nem como autor, nem como réu, incapaz, preso, massa falida e insolvente civil. Para a Lei 9.099, não podem ser parte nos juizados pessoas jurídicas de direito público e empresas públicas da União. Sendo que, segundo o artigo 51 da Lei 9.099, aqui devidamente laminado, senhores, me diz a lei ser motivo de extinção do processo sem resolução do mérito, porque esse é o alcance do artigo 51, além de outros casos, quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. E ao afirmar competência em razão da pessoa, artigo 8º, eu não permitiria nem mesmo o ato de conciliação. De novo, eu não permitiria nem mesmo o ato de conciliação, senhores. Já que eles não podem ser parte do juizado, também não estariam aptos ao procedimento de autocomposição nos juizados, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, quando ali nós nos deparemos com esses ali lançados como autor ou réu, incapaz, preso, massa falida, insolvente civil, pessoa jurídica de direito público, empresas públicas da União. Matamos? Tranquilo, pessoal? Maravilha. E aí a gente tem que estudar, claro, enunciado de fonagem. Tá ali. 51. Os processos de conhecimento contra empresas sobre liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito para a constituição do título executivo judicial, possibilitando após que a parte habilite seu crédito pela via própria, liquidação, concordata, recuperação. Eu não estou falando de massa falida, como está ali no caput, aqui no enunciado 51 do FONAGE. Então, contra eles, eu transito toda a demanda no juizado de natureza cognitiva. Formou título executivo, eu não poderei executar esse título no juizado. Eu pego a sentença contra essa empresa ali em recuperação judicial e levo para receber no juízo próprio da recuperação, fazendo com esse título executivo judicial a minha habilitação. Mas para esses três que aqui estão lançados, jogou de volta, empresas que estariam em liquidação, né? Lançamos aqui também a figura da concordata, recuperação judicial, que se prossiga até a sentença. Constitui o título executivo. Aí, nós levaremos esse título para a devida habilitação no processo específico. Enunciado 131. Deixa eu marcar ele com carinho. Deixa eu mudar de cor aqui. Pronto. As empresas públicas, sociedades de economia mista, dos estados, Distrito Federal, municípios podem ser demandadas nos juizados especiais, como nós falamos. Só que eu tenho que fazer um destaque aqui, senhores. Qual? O destaque é na sociedade de economia mista. Tá bom? Porque esse enunciado do FONAGE pode transmitir equivocadamente a ideia de que uma sociedade de economia mista da União, vamos colocar assim,
não poderia ser parte no juizado da Lei 9.099. O Banco do Brasil pode ou não ser réu nos juizados especiais da Lei 9.099? Pode. Então, peraí. O que eu estou vedando no caput do artigo 8º são as empresas públicas da União. Enunciado 131 do FONAGE. Logo, as empresas públicas dos municípios, dos estados, podem sim figurar como partes, notadamente partes res ali no juizado. Tá bom? Agora, sociedade de economia mista não está no caput do 8º o constar de algum impedimento. Então, sociedade de economia mista, seja do Estado, do município, da União, pode sim figurar como parte no juizado, só não pode ser autor. Por isso que tem um monte de demanda contra o Banco do Brasil, aonde, galera? Justamente ali, nos juizados da Lei 9.099. Voltamos. Galera, por gentileza, enunciado 134, perceba que eu botei os enunciados aqui na ordem crescente. As inovações introduzidas pelo artigo 5º da Lei 12.153, que são dos juizados especiais, ok? Da Fazenda, não serão aplicáveis aos juizados da Lei 9.099. Porque vai me dizer o artigo 5º, inciso 1º, que poderão ser autores pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte e como réu, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios. Isso não impactou a Lei 9.099. Se em determinada comarca não há juizado especial da Fazenda Pública, podemos assim colocar, eu não poderei ir ao juizado especial cível, ok? Não há o permissivo, não há essa, digamos, sobreposição de norma a criar o permissivo para que estados e municípios figurem como partes ali na Lei 9.099, no juizado instituído pela Lei 9.099, porque o caput do artigo 8º veda pessoas jurídicas de direito público. Continuamos. Inexistindo interesses de incapazes, o espólio pode ser parte nos juizados especiais. Fulano morreu, abrir o espólio dele. Eu tenho dinheiro a receber. Vou entrar com uma ação de cobrança contra o espólio. Tranquilo, senhores. Ok? Beleza? Eu tenho essa viabilidade desde que não haja interesse de incapazes. Olhem a riqueza do caput do artigo 8º. Quem não pode ser parte no juizado? Valeu!